Si alguien dice al revés, tienen que recordarse que todavía practicamos lo que son sacrificios humanos, señores. ¿Bien? Entonces, Peru es siempre lo más bonito. Bom dia, galera. Hoje, quarta-feira, 7h04. A van do pessoal vai vir me buscar 7h10. E agora eu consigo ver a cidade que tá de dia. Estamos em Puno, Peru. E hoje vamos visitar o Lago Titicaca. Vamos nessa? Deixa eu só pegar minhas coisas aqui. E vamos, que senão eu perco a boiada. E uma coisa muito importante nas alturas, pessoal, é isso aqui, ó. Água. Até comprei no Brasil essa bolsinha aqui, justamente para quando for fazer os passeios, poder levar assim, de maneira mais fácil. Não ficar carregando na mão, porque aqui o bicho pega. Pega mesmo. Tem que tomar bastante água, mascar folha de coca, porque as alturas não é brincadeira não. Eu não senti nada muito forte, confesso que foi tranquilo, porque eu tenho ouvido as recomendações, né? Tenho seguido, tomar água, mascar folha de coca, bala de coca, tem um remedinho que caso você passe mal você toma, então não foi tão pesado por causa disso. Mas é isso, galera. Mas realmente a pressão pega. Você sente a cabeça pesada, uma dorzinha de cabeça. Aí quando você toma um chá de coca, masca coca, toma bastante água, dá uma melhorada. Mas é isso. Vamos que vamos. Nosso dia passou. Meu dia passou aqui, exatamente às 7h20. E estamos indo a caminho. Vamos ver um pouco. Vamos pegar a embarcação aqui. Estamos no famoso Titicaca. Que vista da hora, hein? Bom dia. Vamos ver como funciona. Buenos dias. E chegamos. Vai sentar aqui. Chegamos aqui cerca de 10 minutos do hotel. Rapidinho. E vamos ver o que nos aguarda.
Tá chegando uma galera ainda. E tem um moço com uma guitarra aqui, um violãozinho. Vamos ver o que vai sair. Bom, a gente está procurando uma ilha para parar. O que acontece? As ilhas são rotativas, então cada uma tem a sua vez de receber visitante, né? Porque é uma forma de todos trabalharem, né? Recebendo os turistas. E só que a ilha que foi indicada para eles parece que que eles não estão funcionando. E aí ele está esperando mensagem do chefe das ilhas aí, do chefe, né? Para ver em qual que a gente vai parar. E eu acho que esse aqui tá com mais. Waliki. Respondemos Waliki. Bien, una isla bonita, vamos señores. Let's go. Então, vamos descer aqui. Waliki. Gracias. Welcome to Puros, una comunidad flotante. Como ven, es una comunidad. Em meio às águas geladas do Lago Titicaca, existe um dos povos mais fascinantes da América do Sul, os Urus. Habitantes ancestrais dessa região desenvolveram um modo de vida único que desafia a lógica: construir ilhas flutuantes para viver sobre a água. Mais do que uma escolha cultural, essa foi uma estratégia de sobrevivência. As ilhas foram construídas como forma de fuga e isolamento. Em vez de enfrentar grandes impérios em terra firme, os Urus escolheram transformar o lago em refúgio, escapando da pressão e perseguição dos povos dominantes, incluindo os Incas e, mais tarde, os colonizadores espanhóis. De certa forma, sua resistência não aconteceu pela guerra tradicional, mas pela adaptação. Essas ilhas artificiais são construídas com totora, uma planta aquática abundante no Lago Titicaca. A estrutura começa com blocos compactos das raízes da planta, que naturalmente flutuam.
e sobre eles são colocadas várias camadas de totora seca. Como a base se desgasta com o tempo, as ilhas exigem manutenção constante, literalmente um lar que precisa ser reconstruído sem parar. A totora está presente em tudo, no chão, nas casas, nos barcos tradicionais e até na alimentação. É um recurso essencial para a vida aqui. Historicamente, os urus sobreviveram da pesca, da caça de aves e do uso dos recursos do próprio lago. Hoje, essa realidade mudou. O turismo se tornou uma das principais fontes de renda, permitindo que muitas famílias mantenham suas tradições enquanto se adaptam ao mundo moderno. Mais do que uma curiosidade turística, as Ilhas Urus representam a criatividade e a resistência de um povo que encontrou na água não apenas abrigo, mas uma forma de preservar sua identidade através dos séculos. Eso lo usan para cazar turistas, señores. Al año decía de 20 25 tourists get lost. No, esto es para cazar aves. This is for hunting birds. Ellos comen aves. La caza aquí no es un deporte. Ellos cazan porque necesitan de ellos para vivir. No. Aqui os artesanatos. ¿Pueden visitar la casa? Ah, sim. Tenemos aquí. Vamos entrar na casa? Sim. Nosotros vivimos así nomás, ¿no? Yo vivo porque solo, porque mi esposa ha ido a la península a hacer intercambio, ¿no? Ah, sim. Y anoche yo salí de la pesca y la llevaron el pescado, la totora, los aves de huevo, ¿no? Es el intercambio, ¿no? Sí. Y lo que va a traer la papa, la cebada o maíz, chocolate, es cosa de comer, ¿no? Sí. En caso que ese es el trabajo de mí, como que ya les he explicado, ¿no? Este es el trabajo de las mujeres, ¿no? Este es el cóndor del pluma de serpiente. Y acá están las solteras para a la escuela, se enamoran. Y aquí mañana Manuel está pescando fishing, y acá la niña está en la escuela, y aquí la familia están cocinando en la cocina. Y esta es mi casa, ¿no? Mi house, donde están visitando. También tenemos 5 dioses que nosotros aquí, la Pachamama, el Pachatata, el Tume y los cuchillos ceremoniales, ¿no? Hecho en mano, ¿no? Sí. Como en la señora que están trabajando es, ¿no? Trabajo. Ese también tenemos la fauna. Nosotros también vivimos dentro de los aves, dentro de los peces. Vivimos, ¿no? Sí. Contra los aves, la totora, la casa, el pez, y es por el centro de la mesa, ¿no? Con eso nosotros también, si ustedes desean llevar, colaborar, pueden llevarse un recuerdo. Y también tenemos también esos móviles, barcos pequeños, trabajan de todo, ¿no? Está atrás pues sueño, un adornito, ¿no? Tenemos un puesto ahí afuera. Si ustedes desean llevarse, pueden llevarse, ¿no? También tenemos almohaditas más pequeños, también si les gusta pueden llevarse, ¿no? Sí. El turismo no es todos los días. Seguimos, este es el primer grupo que del mes de diciembre estamos recibiendo. No hay mucho turismo este mes y gracias a ustedes. Y mi esposa va a llegar seguramente al mediodía, ¿no? A las 12. Gracias, si ustedes desean llevarse un recuerdo. Cada familia tiene un puestito aquí afuera, pueden llevarse, ¿no? Muchísimas gracias. Yo me llamo Manuel, porque la isla se llama Cóndor Manuel, porque yo he traído, o sea que 4 familias he traído, dijimos, y por eso yo es lo que mi idea es construir la isla con 4 familias y puse mi nombre, ¿no? Por eso es en Cóndor Manuel, ¿no? Ah, sim. Esa es cada isla tiene su nombre, ¿no? Balisque, el Chume, Totora, Flor del Lago, así todo, cada isla tiene su nombre, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren llevarse un recuerdo,
Gracias, tenemos un puesto en afuera, ¿no? E é, galera, assim que é uma casa em Urus. Muito legal. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la Pachamama. Diferentes colores ahí. Sí. Que preço tienes estes? Que preço tienes Tienen estes? 70 soles. 70 soles. 70 soles y aquí el precio está 150. Podemos hacer un descuento, ¿no? Sí. Si ustedes se llevan, le hacemos un descuento. También tenemos barquitos, almaditas, estas. Então, acabei comprando um. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Pra ajudar e o que eu achei legal também a imagem. Justamente aquele que eu tava perguntando. Preço 70 soles, mas aqui você consegue negociar. E aí aquele casal que são ingleses, eles estavam interessados também. Aí eu falei com eles, ó, se vocês levarem um, eu pego o outro, a gente pode tentar negociar o preço para baixar. Então acabou ficando por 50 cada, né? Porque eles levaram um, eu levei outro. Não é tão barato, mas eu acho que vale a ajuda pro pessoal e eu realmente gostei da arte. Então acho que valeu a compra. Levar apenas esse mesmo, já tá bom. E o pessoal vive do turismo aqui, vive do artesanato deles, é feito à mão, eles mesmos fazem, né? E é isso, galera. Estamos aqui numa das ilhas de Urus. É interessante você andar, né? O chão não é totalmente... O chão é um pouco mole, né? Claro, feito dessas plantas. Mas você sente que é um lugar seguro, né? E como eles apresentaram, né? É feito dessa planta aqui. Tudo feito dessa planta. E é isso. Vamos dar uma olhada no barco? E aqui tem o Condor, né? O Condor do... Esqueci o nome dele. Javier? Não. Como llamas mesmo o nome desta ilha? Condor Manuel. Manuel. Manuel é o jefe. Es el jefe, el Ah, fundador sim. de la isla. Sim, sim, sim. Então é isso. É o Condor de Manuel, porque Manuel foi o criador da ilha, né? Representando aqui pelo Condor. E Manuel, como ele explicou ali, é o chefe. Aqui temos os barcos que são turísticos, né? Você paga para dar uma volta no barco dele, né? Cada ilha tem o seu, como você pode ver lá atrás, né? Na outra ilha. Muito interessante. E como o chefe ali, né? O Manuel falou, eu que entendi pouca coisa, mas como ele falou aqui, agora em dezembro, esse grupo aqui foi o primeiro que eles receberam de turismo. E como é uma temporada baixa também, então é uma época muito difícil para eles, né, de turismo. Então é muito importante para eles essas vendas, né, que eles fazem, né, essa visita. Acaba trazendo um pouco de dinheiro para eles, né. E é assim que eles se mantêm, né, praticamente do turismo, né, a maior parte da renda deles é do turismo. Mas a história dos povos, né, dos Urus é muito interessante, cara. É muito louco que eles nunca foram colonizados, né? Quando os Incas vieram, né, que os Incas conquistaram, né, todos os povos em volta, quando eles chegaram nos lagos, no Titicaca aqui para colonizar os povos, eles não conseguiram porque o pessoal apenas saía fora. E os Incas não eram bons nadadores, eles não eram um povo de água, né? Apenas de montanhas e eram bons em corrida, em escalagem, mas nas águas não, então o povo conseguiu se manter. E depois ali por volta de 1500, quando os espanhóis chegaram, assim como os portugueses no Brasil, os espanhóis chegaram, né, nas Américas também, eles também não foram dominados pelos espanhóis porque eles fugiam pro lago, né, pro meio do lago. Então, basicamente, eles são um povo que nunca foi conquistado. Só que, ao mesmo tempo, eles não têm direito em terras, né? Devido a esse fato, né? Isso é muito foda, né? Tipo, de pensar. Eles não têm direito a terras peruanas, porque eles não passaram por esse lance de dominação, né? Então, acaba que eles não têm direito a terras e eles realmente têm que viver nas águas. É muito louco isso, né? Isso que eu entendi, mas muito louco.
Tem a opção ali de fazer um passeio, 15 soles, mas não tô afim não. Só quero filmar, só quero captar a imagem da galera. Vamos a la playa, oh, oh, todos a la playa, oh, hasta la vista, baby. Muchas gracias, Dios pagará. E é isso, galera. Dá uma volta de 15 a 20 minutos ali. Apenas em volta da ilha, acredito. Pra ser sincero, achei esse passeio bem pega turista. Não me interessei. Mas né, o pessoal tem que saber vender alguma coisa pra conseguir dinheiro. Então, essa é a maneira que eles encontram pra sobreviver, né? Nas águas aqui do Lago Titicaca. Aí, aqui cada ilha são famílias que vivem. Nessa aqui em específico são amigos, né? Cada casa é de uma família, mas eles são amigos, não necessariamente são todos familiares. E são mais de 100 ilhas como essa. Tem algumas pessoas que falam que essas são 120, são 150, mas não tem um número preciso de quantas ilhas são exatamente, porque quando tem alguma briga, né? Se tem alguma briga de família, eles serram a ilha com uma serra mesmo e se divide. Então, com o passar dos anos, vão se criando mais ilhas a partir da divisão das famílias, ou até mesmo quando eles constroem. Essa serra aqui, ó, é que eles utilizam para fazer o corte, né? E esse bloco de terra aqui é a base, né? Isso aqui flutua. E em cima são as camadas, né? As camadas das plantas, que são todas cruzadas assim, né? E conforme os dias vão passando, eles vão colocando mais camadas. Aqui, meio perto, a alimentação que ele falou. Peixes, aves que eles caçam, eles desidratam, né, para manter, que nem sempre tem. Ovos, né, que eles coletam também. Aqui as armas que eles fazem a caça das aves. E no resumo é assim. Aí você se pergunta como que eles conseguem tanta planta, né, tanta dessa planta para fazer, né, as ilhas. Só que olha o tanto que tem. Tem abundância aqui no Lago Titicaca, né? Esses banhados aí que tem no meio do lago é de onde eles coletam. O passeio aqui dessa ilha terminou. E vamos seguir. Gracias. Dios pagará. Muchas gracias, mucho gusto.
Sí, por eso ya conozco en nuestra casa. Chegamos na outra ilha. Vamos fazer uma parada rápida nessa outra ilha aqui, que parece ser bem maior. Es que tú bajas normal, si el Jonathan se Tem uma tiene vendinha. ¿De qué eres hecho este? Pan de quinoa. Pan de quinoa. Sí. ¿Qué precio tienes? 2 soles. 2 soles. Esto no tienes nada de carne. No. Sí, gracias. ¿Cuál? Ese es pan frito. Como no hay panadería, no hay hornos aquí, es fríen. Es como las cachangas. Gracias. ¿Sabes qué es? Então, um pão frito. Y palta, aguacate. Muito bom. Uma massinha frita. Lembra um pouco massa de pastel, bem fritinha. Bem gostoso. Muito bom. 2 soles. E aqui tem mais alguns artesanatos. Et après, ils m'ont fait une carte, une carte de résidence, donc une carte que je tous les ans pendant Aprovado. Essa ilha aqui é um pouco mais moderna do que as outras, né? Parece que é um ponto comercial mesmo, restaurante e tudo mais. Então é meio que uma parada aqui pra galera comer mesmo. Mas não deixa de ser roots, né? De ser rústico. É muito louco de pensar que é uma ilha flutuante, né? Como se fosse um grande barco feito de plantas, né? Plantas e terra. Muito louco, cara. You must be agree with that. If some of you are not agree with this, remember we're still sacrificing humans. Bien, si alguien dice al revés, tienen que recordarse que todavía practicamos lo que son sacrificios humanos, señores. Bien, entonces, Perú es siempre lo más bonito. No, es broma. No hay por qué decir. Sí es bonito, eso sí, eso sí. Tenemos las 3 regiones naturales. We have these 3 different natural regions. Tenemos la selva, tenemos la costa y los Andes. Dividido entre Peru e Bolívia, o Lago Titicaca é muito mais do que um cartão postal andino. A mais de 3.800 metros de altitude, ele é considerado o lago navegável mais alto do mundo, em escala comercial, um gigante cercado pela Cordilheira dos Andes e por séculos de história. O Titicaca tem cerca de 8.300 km² de extensão, sendo maior do que muitos países e tão vasto que em alguns pontos o horizonte parece mar. Suas águas profundas e geladas moldaram a vida dos povos andinos durante milhares de anos. Para diversas culturas da região, o lago é sagrado. O Titicaca não era apenas fonte de água e alimento, mas também um lugar espiritual ligado à origem da civilização andina. Mesmo em um ambiente extremo, com frio intenso, ventos fortes e altitude severa, comunidades inteiras aprenderam a sobreviver aqui. Povos como os Urus,
Quechuas e Aimaras construíram tradições, rotas comerciais e modos de vida profundamente conectados ao lago. O Titicaca também abriga espécies únicas da região andina, incluindo aves, peixes e até o famoso sapo gigante do Titicaca, um animal raro que vive nas águas profundas do lago. Hoje, o lago continua sendo uma das regiões mais importantes da cultura andina e um símbolo da conexão entre natureza, espiritualidade e resistência humana. Um lugar onde a altitude muda a respiração e o silêncio das montanhas faz tudo parecer gigantesco e ancestral. Bom, chegamos aqui. Aqui achei muito legal que ele falou que os nativos aqui dessa ilha, eles são vegetarianos e também não bebem. Pode fazer o X na mão já, né? Bom, aqui então, chegamos na ilha de Itaquira. E vamos almoçar também. Nossa, muito mosquito aqui, muita mosca. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas muito mosquito, mosca. Mas muito bonito. E aqui é difícil. Sobe poucos metros e fica cansado, cara. Agora são 11h11. E vou andando aqui, dando alguns metros, sobe, para um pouquinho para respirar. Realmente parece que você fica cansado muito fácil. Pelo menos eu tenho sentido isso aqui nas alturas. Mas vale a pena. Realmente é muito bonito. Interessante que ele comentou que a população dessa ilha aqui, eles são vegetarianos, não comem carne. É muito legal. A gente vai almoçar agora. Não sei se o prato é muito turístico. Parece que são duas opções, uma com carne e uma sem carne. Mas deve ser interessante a comida por aqui, né? A comida tradicional deles. Pelo menos pra mim, parece ser interessante. Bom, eles têm galinhas, como dá pra notar. Aí acho que eles consomem ovo, porque como a opção vegetariana parece que é omelete com legumes. Ah! Bonitinho esse portal de pedra. Realmente uma ilha muito bonita, hein? Muito, muito bonito. Realmente a vista aqui é incrível. Só que o burrão aqui não aprendeu a andar de óculos e de boné ainda, né? Burro pra caralho. Mas é isso, vamos aí.
ça, il peut aider vraiment. Gracias. Chegamos, acho que chegamos na praça, na plaza. Sim. E será que vai ter algum tipo de apresentação? Vamos ser recebidos aqui. Não entendi ainda o que é, mas estamos sentados aqui esperando. Muy bien, su atención por favor, your attention please. Ahora estamos en la plaza principal de la isla. No hay otro lugar como este, por lo tanto hace muy especial, muy importante. Las elecciones y las naciones más importantes lo hacen aquí. Y esto es una construcción o viene desde la época de la colonia. Very Spanish, es algo muy español. Construyeron esta plaza aquí en este lugar porque el pozo más grande está ahí abajo, el agua. Siempre fue un papel muy importante para los humanos. Y ahora las familias están muy felices por su visita y como bienvenida les quieren bailar una danza que representa a los habitantes. Se llama Sicuris de Taquile, una danza que viene del pasado. Hasta los instrumentos musicales vienen del pasado. Entonces, ahora es tiempo para disfrutar de esta danza. ¿Sí? Se viene en 2 rondas. La primera ronda para disfrutar, tomar fotos, videos. La segunda ronda para bailar nosotros, ser parte de la danza. Si alguien de ustedes no va a querer bailar, no hay ningún problema. Van a dar. ¿De acuerdo? A ver, ¿estamos todos? Faltan unos cuantos, ¿verdad? Bueno, son 2 rondas. Vamos a disfrutar. Adelante, mis papás. Mamá.
cuatro de ustedes se animan a bailar. I'm not you wanna dance, please join them. Ahora sí pueden unirse a eso. I just wanna swim. Muy bien, tenemos uno que va a nadar. Venga amigos, vamos a bailar. Ladies, please. Vamos a bailar, venga. Excelente, mis amigos. Gracias por su participación. Ahora. También ellos quizás necesitan alguna contribución económica, si tienen alguna moneda, ponemos ahí. I think they're expecting some money, some coins from us, so if you have it, just put it in the bowl. E é isso. Algo bem simbólico, né? Mas legal, interessante de ver. Principalmente as roupas, né? E os cabelos são muito legais. Muito bom. E é patrimônio da Unesco. Aqui algumas fotos que eles vendem. O povo tá aqui, né? Laquelle, celle-là? Ouais, canon. Je pense qu'ils n'ont pas les tirages. Les quoi? Les tirages. Les tirages. Ils ne les ont pas en fait, normalement, ils les vendent pas. Ils vendent que les 4 postales en fait. Ah, celle-là aussi, elle est trop belle. Non, je pense que c'est bien. Hein. Je vais voir. Aqui dá pra ter uma noção melhor de como que é a ilha inteira. A bateria da minha câmera tá acabando, mas parei aqui pra tomar uma coquinha, uma água gelada. Não sei se vou almoçar agora, porque realmente a pressão pega, então acho que eu vou nem acabar almoçando. Mas muito legal a experiência. Mas é isso, um lugar muito bonito, muito mesmo. Também é outro lugar que dá vontade de passar uns dias pra ter um contato menos turístico, né? Talvez fosse interessante, né? Ainda tô aqui na praça ainda. Mas é isso, vamos seguir. Só para mostrar que eu vim almoçar com a galera, vou mostrar a vista aqui. Terminamos o almoço aqui e agora eu vou voltar pro barco. Acredito que seja o final do passeio.